Vai, vou falar, ó, vou dar tiro no pudim. O que você acha que vai acontecer? Dependendo do tiro, o pudim vai ficar com uns pedacinhos de bala dentro dele ou vai detonar o pudim, coitado. Vai atravessar, porque ele é um fluido. Então, essa é a principal noção que muita gente e muito professor faz essa confusão. A galera acha que Rutherford, nesse experimento, que ele faz uma finíssima lâmina de ouro, para você entender que diabo de fina lâmina de ouro é essa, ó, ele derreteu uma gotinha de ouro, derreteu líquido e vem com uma prensa assim, ó, para ele se espalhar numa área. Então era o mesmo, ele imaginava, vou fazer uma finíssima para ter poucos átomos ali, ó, um em cima do outro, entendeu? Então, e eu vou dar um tiro nesses átomos. É como se ele pudesse fazer a finazinha para praticamente ficar o mais próximo de ter átomos enfileirados. Então ele fez do pudim uma panqueca. Entendi. Um crepe. Um crepe Suzette. É isso. Ok. Arrasou, isso, pegou. Então o que ele imaginava? Eu vou dar tiro nesse negócio que eles já sabiam que saía com 10% da velocidade da luz, com uma carga positiva. Então não é um puf, puf, é ratatatatá, é forte mesmo nesse pudim. Então o que ele imaginava? Vai destruir a lâmina de ouro, vai atravessar tudo. Era isso que ele imaginava. Porque o vestibular, o concorrente e alguns professores que não têm essa noção vão falar que o Rutherford achava que ia tudo bater e voltar, tipo atirar na parede. Entendeu? Porque o sentido da parede não faz muito sentido, porque a parede é muito espessa. Agora imagina como se fosse assim, a poeirinha da parede. Agora dá um tiro. Você não vai imaginar que ele vai bater e vai voltar. Não, né? vai atravessar tudo. Porque ele vai atravessar tudo. Então, isso aqui era o que ele imaginava. Ó. Segundo o modelo de Thomson, era para acontecer isso. O que ele ficou chocado? Não foi o que atravessou no modelo de Rutherford. Foi o que bateu e voltou, meu irmão. Foi o que desviou. Quando bateu e voltou, ele falou, what? Que? Como assim? Eu dei um tiro aqui, ó, nessa gelatina e o tiro voltou para mim. Não, panqueca de gelatina. Panqueca de pudim. Panqueca de pudim. Panqueca de pudim. Tanto que a frase dele, abre aspas, é verdade essa frase. Ele falou assim, a sensação é de pegar uma granada e atirar numa folha de papel e ela voltar para você. Fala pessoal, é rapidinho, tá? É só para lembrar de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho com todas as notificações, beleza? Ah, e também compartilha com quem você quiser, certo? Ah, é só isso, manda ver na aula aí. Fecha aspas. Então o que ele ficou mais chocado é como que esse negócio voltou nesse pudim. Então, peraí, esse pudim tem alguma parte ali muito dura dele, tem um caroço nesse pudim, porque se ele bateu e voltou, entendeu a lógica? Então, a partir daqui é que ele começa a... tem alguma coisa lá no meio desse pudim. Por que não era só caroço? Porque quase tudo atravessava. Um ou outro, piu. E aí ficava lá, aí sofreu um desvio. Aí atravessa, aí plip, volta. Tá, e como é que a gente sabe Para que... ter essa noção dessa proporção, sabe o que ele fez? Ele chegou para a galera que trabalhava com ele, uns padawan, reuniu os padawan e falou assim, gente, vocês vão fazer o que hoje à noite? Ah, professor, não. Eu quero que vocês mapeiem cada radiação, que essa radiação era a luzinha que acendia nessa tela. Eu quero a quantidade e o ângulo de cada um, tá? Eu vou dormir porque eu tô cansado, amanhã eu volto. E foi embora, irmão. Deixou os bolsistas E a galera lá, ó. Desgraçado. Esse velho vai ver, eu vou anotar tudo errado. E ele voltou no outro dia com todos os dados e falou, nossa, passou tudo, né? Voltou um pouquinho. Assim... atravessou tudo praticamente, desviou um pouco e voltaram os pouquíssimos. Beleza? A partir dessa noção é que ele começa a elaborar uma explicação do porquê que isso acontece. Ó, muitos, poucas e pouquíssimas. Se boa parte atravessa o átomo como se não houvesse nada, qual é a conclusão? Se boa parte atravessa como se parecesse que não tivesse nada, é porque não deve ter nada. Então, boa parte do átomo é nada, é buraco. Então, essa é a conclusão. Se atravessou como se não tivesse nada, é porque não tem nada. Então, a maior parte do átomo é vazio. Alguns sofreram desvio. O que eram essas partículas mesmo? Partículas alfa. Qual a carga? Positiva. O que vai desviar uma carga positiva? Porque se fosse negativo, esse desvio ia ser mais centrado, né? Porque ele ia passar e alguma coisa ia puxar. Ele ia sofrer esse desvio para dentro. O desvio era para fora.
Então, alguma coisa nessa placa que desviava essas partículas positivas. Então, a conclusão dele era que existe uma pequena região positiva. Pequena por quê? Porque a boa parte atravessa como se não houvesse nada. Tá. E as que voltaram, que são as pouquíssimas? O que acontece se você deixar esse experimento ligado aí 3 dias? Nada. Ué, mas tem umas que estão batendo e voltando. E aí, não vai criar um buraco? Nada. Então, com isso, ele conclui: posso deixar uns 3 dias esse negócio ligado e ele vai bater 1 milhão de vezes, sei lá, por segundo e não vai acontecer nada. Ou seja, essa região pequena é braba mesmo. Essa região aí, ó, ela é muito densa, muito compacta. E essa é a explicação que a gente vai ter. Ou seja, tem uma região central no átomo que é muito, 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 muito pequena e positiva, e por isso a probabilidade é muito mais fácil de atravessar. É claro que esse modelo aqui está exagerado para você conseguir enxergar, tá? Porque, na verdade, o tamanho desse núcleo aí é de 10 a 100 mil vezes menor. Imagina um estádio de futebol. Pode ser a cabeça de um alfinete ou pode ser uma bola de futebol. É isso, é de 10 mil a 100 mil vezes. Essa é a proporção. Agora imagina tu tá num helicóptero, sabe, tu tá lá na lua, beleza? Tá lá com o sniper e tu tem que dar um tiro naquela bola de futebol dentro daquele estádio, entendeu? A dificuldade que vai ser. Então a maior parte vai atravessar. O que chegar perto daquela bola vai sofrer um desvio. Aquele que estava alinhado ali, ó, daquele shot mesmo, ele, na verdade, nem chega a bater. Ele vem, aí a repulsão é tamanha que ele volta, assim, ó. Entendeu? Chocado, né? This is Ernest Rutherford, e aqui, a partir dessa noção, ele propõe o seu modelo atômico. Qual é o modelo atômico dele? Sistema planetário. Quando eu falo de modelo atômico de Rutherford, geral imagina que é esse aí, né? Isso é mentira. Esse não é o modelo de Rutherford, né? Do Jimmy Neutron aí. Não, ele não pensa nisso. Ele não imagina, porque, lembra? Ele não pode falar e... eles estão girando ali, ó, tipo, em elipses. Todo mundo vai falar, por que elipse? Ele, porque eu gosto, eu acho bonito. Né? Então, se ele falasse elipse, ele teria que explicar isso. No modelo de Rutherford lá, da lâmina de ouro, ele não conseguia falar nada em relação a isso. Ele só falava, atravessa ou não atravessa. Então, o modelo de Rutherford não é assim. Não é esse modelo do Jimmy Neutron. O modelo de Rutherford é núcleo e os elétrons em volta, tipo um enxame de abelha. Entendeu? Tem a colmeiazinha, só que ele vai imaginar ela muito pequena e a nuvem das abelhas em volta assim, ó, voando. Então, ele imagina desse jeito. Ele não organiza os elétrons. Acabou o pudim de passa. Acabou com o pudim. E agora que pudim vem a parte que desde os filósofos pré-socráticos não gostavam, que é a maior parte é nada. Como assim a maior parte do átomo é nada? É nada. Professor, o que tem ali entre as camadas de um átomo? O que tem na eletrosfera? Elétrons. E o que mais? E nada. Buraco. Simples assim. Bem, o que Rutherford tinha até então? Essas partículas negativas, já sabia quem era, os elétrons. E dentro ali ele chamou que é formado por um núcleo, ou seja, formado por prótons. Bem, a partir do modelo atômico dele, Ernest Rutherford, químico neozelandês, inteligentíssimo, que estava naquela foto lá da conferência de Solvay de 1927, tem lá, ele tem uma barba branca, assim, imponente. Na foto, tá ele na foto com Marie Curie, com Einstein, Planck, né? Enfim, uma foto sensacional. Bem, o que acontece? Ele, inteligentíssimo, quando propôs isso, ele falou, tá bom, gente, eu sei que tem treta. Eu sei que tem umas coisas erradas, entendeu? Eu sei disso. Porque ele falou assim, não faz sentido, né? No núcleo tem vários prótons, é uma região tão pequena, com um monte de carga positiva com positiva se repele. Eu sei, gente. Ele falou pra galera assim, eu sei. Então, o que eu acho? Que no núcleo deve ter umas partículas sem carga, para repelir, ou para diminuir a repulsão entre os prótons, porque o núcleo tem que ser positivo. Porque se o núcleo não for positivo, não tem aquele desvio das partículas alfa. E aí todo mundo... Né? Se alguém consegue justificar o porquê que as partículas foram desviadas assim, sem ter essa noção elétrica, até então não. Você
filho. Você vai que você consegue lá provar que o Rutherford estava errado, todo mundo estava errado. Vai lá, tente. Até então, ninguém conseguiu ter outra ideia. Então ele falou, a única maneira dos prótons estarem ali dentro para ter esse saldo positivo é ter umas partículas sem carga. Já deu a deixa. A galera falou, pega essa deixa aí, vambora. E ele selecionou um aluno dele, chamado James Chadwick, e falou, meu filho, corre atrás desse diabo, dessas partículas que eu sei que tem. Beleza. A treta maior não era essa. A treta maior James, mas tem um outro problema nesse modelo que eu sei, e aí eu vou colocar aqui para todo mundo, vamos ver se a gente acha uma resposta. Ele falou o seguinte, toda vez que eu tenho uma partícula negativa em movimento, gera um campo magnético. Logo, essa energia cinética dessas cargas negativas iria diminuir, esses elétrons o tempo todo iriam emitir esse campo magnético, diminuir a energia cinética e logo esse elétron teria que se colidir no núcleo. Porque aí entra o seguinte, né? O que tinha na época para descrever o movimento desses elétrons, dessas partículas em torno do núcleo, era a mecânica de Newton. E pela mecânica de Newton, e fazendo esse sistema, essa ideia de sistema planetário, a gente tem o seguinte, o Sol, os planetas em volta. Se o planeta estiver parado, a atração gravitacional vai fazer ele cair no Sol. Se o núcleo positivo está parado e o elétron está parado, o elétron cai no núcleo. Simples assim. Tá? Ponto. Tá, e isso significa que o átomo não tem estabilidade com nenhuma. Não faz sentido. Então, como é que um planeta não cai no Sol? Ele não cai no Sol porque ele está andando rápido o suficiente para o lado, para que ao mesmo tempo que ele caia, ele anda para o lado e se afasta do Sol. Então, né, ou seja, ao invés de cair, ele anda para o lado. Então ele anda para o lado caindo e fica sempre caindo, mas não se aproximando do Sol necessariamente, porque ele está andando rápido o suficiente para o lado e o Sol é pequeno. Né? É isso. Como que deve ser aqui? Deve ser algo parecido. Sim. Então a gente imaginando ali, só que agora a força não é gravitacional, é elétrica, e essa força elétrica entre o núcleo positivo e uma partícula negativa, essa partícula negativa tem que estar andando para o lado. Só que aí entra um conflito com a física que existia até então, que era a física do eletromagnetismo também. Por quê? Conforme a mecânica newtoniana, um planeta se movendo em movimento circular ao redor da sua estrela, ele tem um movimento acelerado. Isso para a gravidade tem algum problema? Nenhum, tá bonitão. Agora a gente vai para o átomo. Um elétron em movimento ao redor do núcleo, ele está acelerado. Tem problema isso para a mecânica newtoniana? Nenhum problema. Para a gravidade? Mas para o eletromagnetismo tem problema. Porque no eletromagnetismo, sempre que uma partícula elétrica, se ela se mover com velocidade constante, ela gera um campo magnético em volta dela. E se ela se mover aceleradamente, e o movimento circular é um movimento acelerado, segundo a mecânica de Newton, essa partícula emite onda eletromagnética, que é energia. Então, se essa partícula está negativa, né? O elétron está acelerado ao redor do núcleo, esse elétron vai emitir onda eletromagnética, e ele vai então perder a sua energia e se aproximando ao núcleo. Então o átomo, né, não vai funcionar. E aí a gente vai entrar no seguinte. E agora? É a física que está errada ou é a natureza que está errada? Exato. Então chegou nessas duas tretas. Tô te dando um ponto. É a física que está errada. Você tirou, eu ia falar isso aqui agora. Sério? Eu ia falar, temos um problema. Temos uma repulsão nuclear, e aí essa repulsão, ele já previu uma solução. Agora, isso aqui jogou para geral, e aí todo mundo fez aquela carinha do John Travolta aqui, ó. Que porra é essa? E aí? A ele? E aí, gente? Aí todo mundo. Uai. E ninguém sabia explicar. Até hoje. Até hoje, se for utilizar desse pensamento da física, né, até então, vamos dizer assim, o raciocínio da física clássica, não vai conseguir chegar à explicação disso. Tá, pra dizer agora o que a gente faz? É óbvio que a gente muda a regra. Quando a gente está perdendo, a gente muda a regra do jogo. Se a física está errada, o que a gente vai fazer? Vamos arrumar uma nova física, pô. É isso. Vamos arrumar uma nova física. Junto com esse experimento, vários outros experimentos relacionados a partículas, quando associavam as cargas, as partículas, enfim, as leis daquilo, não faziam sentido. Todo mundo se reuniu naquela conferência de Solvay e falou, gente, quem sabe mais está aqui. O que a gente decidir, está decidido. Vamos fazer o seguinte, acabou. A partir de agora, tudo que for para a partícula é uma lei separada.
Vamos fingir que a gente nunca estudou nada de física. Caguei para física, para matemática, para tudo. Vamos construir tudo de novo para partícula. Então a gente descreve todas as leis, os movimentos para os corpos de uma maneira e quando é partícula é um outro universo. Todo mundo. Mas não faz sentido ele. Então faz tu aí. Como não sei, vamos nessa aí mesmo. Como é que seriam essas partículas aí? Mas o que a gente ia falar? Entendeu? E aí foi isso. E dessa maneira surgiu a mecânica clássica, a física quântica, a química quântica, ou seja, quando mudou a regra para justificar. Esse foi o momento, o início do século XX, esse foi o momento que teve esse grande paradigma no mundo atômico e agora subatômico, a gente já está no mundo subatômico, na estrutura do átomo, de como que essa matéria, a nível mais constituinte, como é que ela se organiza. Basicamente, gerou aqui, a gente está vivendo um momento de essa confusão, né? Mas é um momento que a gente pode chamar de uma grande revolução científica aqui. Porque as teorias científicas que existiam até então não estão dando conta de explicar a estrutura do átomo. Muito menos vai explicar o que acontece lá dentro, né? Ou seja, cara, já era. Tá, e o que a gente faz com a física que existia até então? Calma, a gente não bota fora, tá, galera? A física que a gente tem até então é muito boa para explicar todos aqueles fenômenos que ela já está explicando. Agora a gente só vai precisar de uma nova física para explicar esses novos fenômenos. É só isso. Tá? Porque é óbvio, é a física que está errada, não é a natureza que está errada. Né? É isso. Bem, aqui tem uns dados aí que você tem que decorar. Tô brincando. Não precisa decorar tudo isso. Mas basicamente esse experimento de Rutherford nos traz a ideia de tamanho do átomo. Então ele é da ordem de 10 na menos 10 metro. 10 na menos 10 metro é 1 angstrom. O núcleo é de 10 a 100 mil vezes menor do que isso. É isso? De 10 a 100 vezes menor que isso. Que o átomo tem muito espaço vazio. E aqui entra a ideia, então, de sistema planetário. Então, aqui, basicamente, resume esses resultados aí de contribuições que o Rutherford deu nesse modelo atômico. Isso. Aí, só um detalhezinho, né? Então, o primeiro modelo atômico de Rutherford era aquela dela de núcleos, elétrons, tudo em volta. Aí, depois, com o tempo, algumas pessoas associaram esse sistema planetário a esse modelo aqui, ó. E isso aí é uma treta, entendeu? Porque já vi muito vestibular apresentando essa ilustração aí como se fosse o modelo de Rutherford. Aceita. Tudo bem? Aceita. Se ele apresentar isso aí. Com essas órbitas todas bagunçadas ali, né? Tudo bagunçada. Não pode ser circular. Não pode. Agora, se tivessem, como se fosse uma ideia de sistema planetário, assim, sabe? Aí, beleza, aceita. Porque não foi o primeiro modelo atômico dele, mas foi contribuição de outros. A gente não vai falar aqui do modelo de Sommerfeld, mas o modelo de Sommerfeld também começa a representar isso de órbita de forma mais elíptica. Essa ilustração aí do Diminuiu está mais associado a Sommerfeld do que a Rutherford. Mas o ensino médio caga para isso. Ele também, se a física pôde fazer novas regras e essas novas leis, né? Porque o ensino médio também não pode. Então ele pegou de Sommerfeld e falou, vou botar aqui para Rutherford. Eu gosto tanto dele. Beleza? That's it.